Olá, boa noite, amigos da ABS. Nós estamos ao vivo, estamos entrando ao vivo para a nossa live do mês, que contamos com a presença da professora Maria das Graças e do professor Tiago Vargas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos esperando o pessoal chegar, o pessoal entrar. Já vou agradecendo a presença de todos vocês por estarem conosco. Estamos, então, aguardando os nossos convidados. Olá, Tiago. Olá, tudo bem? Tudo bem? Maria, Eu não entrei ainda. a gente está vendo uma parte de você, Maria. Eu acho que é só você virar a câmera, virar a tela, na verdade. Como assim? Virar a tela para você, porque a gente está vendo a sua janela. Agora saber como é que eu viro, né? Que é um problema, Thiago. Tá, pe- Como é? tá- Ah, tá já, pelo, já tá vi. pelo celular, Maria? Isso, Isso, perfeito. Eu vi essa. pronto. É tudo cheio de mistério. Parece que cada vez que a gente entra, parece que começa tudo de novo, né? Toda vez. Maria, você está chique, está com um corte de cabelo bem modernoso, como diria minha mãe. Tá modernoso. Cheio de um lado e batido do outro. É, mas não gostei muito, não. Mas agora cortou, tem que ficar. Você sabe quantos graus está aqui? Não. 14. Nossa, 14 graus. Olha como eu estou agasalhado. Aqui no meu escritório estou gelada. Eu estou com um aquecedor aqui com medo, porque foi um aquecedor desse tipo que incendiou o José Celso. não é um bom sinal, Maria. Ele tinha um aquecedor bem velhinho, e não dava ele comprar outro, ele não aceitava, e aí não deu certo. Nossa, mas vai dar certo. Vamos. Esse só ligo aqui no escritório, não levo para o quarto. E aí quando eu subo, eu desligo. Mas Mas então como que está aí? Ainda São 27, 28? Paulo tá mais frio do que Escócia, do que Edinburgh. Tá Acho que frio tá, aí? deixa eu... Quanto é, Aqui está sensação térmica de 14. quanto é que tá aí, Tiago? um pouco. Tiago deu Tá me ouvindo? uma. Não, você sumiu um pouquinho. Agora Já tá me voltou, ouvindo? Agora já sim. voltou. Já voltou. Aqui vai cair Já. para 10 graus daqui a pouco. Então, é que aí vocês têm bom aquecimento, se quiser, Uhum. né? E É, a mas gente isso não. é o famoso verão escocês, né? Oi, gente. Então, vamos Vamos, começar. Então, vamos. sejam bem-vindos. Antes de vocês entrarem, eu estava já dando também as boas-vindas ao pessoal que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de agradecer à professora Maria das Graças e agradecer ao professor Tiago por essa presença, a presença aqui conosco, por ter aceito o nosso convite da ABS, a Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, e todos os meses, né, eu gostaria de convidar vocês, de reforçar esse convite. Nós temos uma live do mês e a gente tem uma conversa informal de cerca de uma hora,
sobre lançamentos, traduções, encontros, temas, e nós passamos esse primeiro semestre, praticamente fizemos um passeio pelo Brasil, começamos pelo Sudeste, fomos pelo Centro-Oeste, fizemos 2 lives no Nordeste, fomos lá para o Sul, a última foi com o Breno, lá do Sul, de Caxias do Sul, eu acho que ele deve estar nos assistindo, e agora a gente retorna para o Sudeste. Hoje é um pouco international, né? Porque o Thiago está em Edinburgh. Maria está em São Paulo e eu aqui em Aracaju. Então, nós estamos cada um... Felizmente, a tecnologia tem nos ajudado, né? Então, a nossa associação, ela visa isso, congregar, agregar pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes perspectivas, em torno dos estudos do século XVIII. É verdade que ainda a gente tem um peso da filosofia, né? Mas esse peso não pode ser encarado como algo negativo, é um peso positivo. A gente quer ampliar, né, essa discussão, porque o século XVIII permite essas interpretações outras que não o aspecto estrito filosófico, né? Então, a nossa conversa de hoje, para a gente e aproveitar mais a presença dos nossos convidados, é sobretudo, as traduções que foram feitas por Tiago e por Maria, envolvendo os textos de Rousseau, os textos de intervenção. Então, a nossa conversa hoje, o nosso diálogo, vai começar com a professora Maria das Graças. Eu sei que a professora Maria das Graças dispensaria a apresentação, mas eu gosto muito de reforçar, né? A professora Maria é professora titular de Ética e Filosofia Política da USP, do Departamento de Pós-Graduação e de Filosofia da USP. É também a nossa primeira presidenta da ABES, e ela que formou meio mundo de gente que está espalhada pelo Brasil inteiro sobre os estudos, né, a partir dos estudos do século XVIII, e inclusive me orientou e orientou o Tiago, e agora o Tiago está fazendo pós-doutorado em Londres. E o Tiago defendeu o doutorado em 2021, não é isso, Tiago? Ou Acho que 2022? 2020. 2020, eu achava que teria sido 2021, sobre a economia política, né, do século XVIII, e ele tem desenvolvido essa grande habilidade, né, em traduções, claro que graças ao incentivo da professora Maria das Graças, de Pedro Paulo Pimenta, de uma equipe, Ciro, que está aqui também, eu sei que está aqui nos acompanhando. Então, uma equipe de jovens pesquisadores, que é algo extremamente importante para a nossa associação, né? Que tem alavancado, né, essa política editorial, sobretudo da editora do Unesp, a editora da Universidade Estadual de São Paulo, que tem ampliado o nosso leque de textos clássicos traduzidos para o português. Então, nossa conversa vai girar em torno disso. Eu vou passar a palavra para a professora Maria das Graças. Em seguida, passarei a palavra para Tiago, proferir aspectos gerais da obra, da tradução, e depois nós vamos abrir para o debate. Então, os colegas que estão, os amigos que estão aí nos assistindo, podem anotando, porque daqui a pouco a gente vai abrir para algumas questões, e eu espero que o público possa nos ajudar em participar. Antes de eu passar a palavra para a professora Maria, eu gostaria de agradecer a professora Lilian França, que é nossa diretora de comunicação, super diretora, que também está aqui nos assistindo. Essa ideia da live é uma ideia muito bem sucedida, uma ideia dela a quem nós, todos os meses, nós costumamos agradecê-la, porque isso nos permite, né, nos aproximar aqui, 3 pessoas falando de lugares muito diferentes e de países diferentes.
Então, nos ajuda a nós nos mantermos conectados, né? E sabermos sobre a nossa produção, né? Divulgar a nossa produção, divulgar os nossos leitores, e com isso a gente pode ampliar, né, a nossa produção sobre os estudos do século XVIII no Brasil. Tá? Então, eu passo a palavra à professora Maria das Graças para ela fazer as considerações que ela achar conveniente, né, da nossa live de hoje. E agradeço, mais uma vez, a presença de todos vocês. Professora Maria. Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo pelo Instagram. Muito obrigada ao Antônio Carlos e ao Tiago por aceitarem fazer essa espécie de comunicação a dois, né, sobre temas que nós temos trabalhado recentemente, no caso da filosofia do século XVIII. Queria dizer também que eu estou muito orgulhosa de estar aqui com meus dois ex-orientandos, né, com os quais eu trabalhei durante todos os anos do doutorado, com muita parceria, com muita colaboração e, sobretudo, com muita amizade e afeto. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês dois. Tenho muito orgulho de vocês também. E vocês têm um futuro promissor na filosofia. O Antônio Carlos, já mais avançado na carreira, professor titular, nosso presidente da Associação Brasileira de Estudos do século XVIII, e Tiago, que logo depois do seu doutorado, teve essa oportunidade de fazer um pós-doutorado em Londres com grandes especialistas na área de interesse dele, e nós queremos que ele volte para iniciar sua carreira universitária aqui no Brasil. Ele volta logo. Bom, eu pensei em fazer uma espécie de uma introdução ao tema que nós escolhemos para hoje, quer dizer, da relação entre princípio do direito político e prática, que é um tema que interessa diretamente ao Tiago também, que publicou um volume chamado exatamente Textos de Intervenção, Textos de Rousseau de Intervenção. Nós já havíamos feito uma live pela editora que publicou esse livro, e no qual eu havia falado das cartas escritas da Montanha de Rousseau como um texto que é considerado um texto de intervenção, já que ele faz uma crítica e uma análise da história da Constituição de Genebra e dá conselhos aos governantes genebrinos para aperfeiçoar a República de Genebra, e, portanto, é um texto claramente também de intervenção. E o tema de nossa live de hoje, os princípios do direito político e a prática, nos leva a relembrar um diálogo importante. Na verdade, eu não resisto em fazer a história dos estudos rousseauistas no Brasil, né? Com os mestres que nós tivemos, então é um pouco isso que eu vou retomar, né? Um diálogo importante que ocorreu no final dos anos 80, no Departamento de Filosofia da USP, entre os professores Milton Meire do Nascimento e Luiz Roberto Salinas Fortes. Entre os dois professores havia diferença no modo com o qual eles interpretavam o contrato social de Rousseau. Mas penso que se tratava de uma diferença de ênfase, mais do que de uma oposição nas interpretações. Em 1988, depois eu vou comentar o fato de que eu estou lembrando textos de 40 anos atrás quase, mas enfim, a filosofia trabalha com essa longa duração, né? É uma diferença de ênfase mais do que oposição entre os dois professores. Em 88, o professor Milton publica na revista Discurso um artigo intitulado Contrato Social entre a Escala e um Programa, que é um artigo importante, que eu peço aos alunos que leiam todos na sua formação. O artigo se chamava O Contrato Social entre a Escala e o Programa, e nesse artigo, contra a ideia de que o contrato de Rousseau estaria na origem do que Talmont havia chamado de democracia totalitária,
o professor procura destacar que o livro, o Contrato Social, não é um programa a ser efetivado na prática, mas é um livro situado no plano do dever ser, no plano dos princípios teóricos, e não no plano dos fatos. Ora, em 76, o Salinas o professor Luiz Roberto Salinas Fortes havia publicado sua tese de doutorado, Rousseau, da Teoria à Prática, na qual, nessa tese, ele havia examinado as relações entre o contrato social e as considerações sobre o governo da Polônia. Aliás, ele traduziu e atualmente nós temos uma nova tradução feita precisamente pelo Tiago. Neste livro da Teoria Prática, que é a sua tese, ele distinguia o contrato social, que contém os princípios do direito político, aí nós estamos falando de princípios teóricos, que é um livro dirigido a um público abstrato, ao gênero humano. Distinguia, então, das considerações do governo da Polônia, que eram destinadas a um público particular, singular, né? Os nobres poloneses que pediram ajuda a Rousseau para reformar a política do seu país. Ora, é certo que o contrato pode ser dito como pertencente ao gênero teórico. Ele é um tratado dos princípios do direito político, diferentemente das considerações que se destina a este público particular. Neste caso, no caso das considerações, era necessário para Rousseau levar em consideração as singularidades próprias da nação polonesa, adequar-se às suas particularidades. Intervém aqui ainda um outro elemento que Salinas sempre comentou, o fato de Rousseau estar, sim, interessado na utilidade dos seus escritos para a prática. Assim, a diferença dos registros da escrita, de um lado, um tratado de princípios teóricos do direito, e de outro lado, um texto que leva em conta, além dos princípios, as particularidades de um povo, essa diferença de registros de escrita, de acordo com o leitor, né, diminui, na tese dos Salinas, aquele que poderia ser considerado incoerência na obra de Rousseau. Isso, em linhas gerais, o Teoria à Prática. Ora, se a gente se intrometer um pouco nessa conversa entre os dois professores, temerariamente e imprudentemente, num diálogo travado há mais de 40 anos, nós diríamos que no próprio contrato, Rousseau, a partir do livro 2, é levado a efetuar a passagem da teoria à prática, ou da teoria à história, em dois casos muito especiais, no caso da figura do legislador e também no caso dos capítulos sobre as formas de governo. Estou querendo dizer, é certo que o contrato é dos princípios do direito político, mas o Rousseau é levado no próprio contrato a fazer considerações sobre a prática a partir de conceitos fundamentais da teoria política de Rousseau, que é o conceito do legislador e a questão das formas de governo. O legislador, como sabemos, como Rousseau diz, essa figura rara, é um homem que deve possuir uma dupla sabedoria. De um lado, o conhecimento dos princípios do direito político, e de outro, o conhecimento das condições concretas do povo para o qual ele vai propor uma Constituição, o conhecimento da sua história, dos seus costumes, da sua religião, a educação que o povo recebe, e até mesmo o território e a geografia, o clima da região, tudo isso é importante para um legislador. Portanto, nesse segundo tipo de conhecimento que se espera do legislador, é uma questão de prática. Uma questão prática, não é uma questão puramente teórica. Então, é o legislador
que faz essa passagem dos princípios do direito para a história. Porque se ele não faz isso, ele se arrisca a propor leis que ninguém vai obedecer, que ninguém vai reconhecer como próprias deles. Algo parecido ocorre com a questão do governo. Uma vez garantido o fato de que o governo é legítimo sempre quando é subordinado à soberania popular, segundo Rousseau, não há uma forma de governo universalmente boa que exclua todas as outras. Não há uma forma universal de governo que seja boa. A escolha da forma do governo vai depender das condições prévias ligadas às particularidades de cada povo. Cada povo deve receber as leis que lhe convêm, que lhe são adequadas, porque não há uma lei universal, não há forma universal de governo para qualquer povo. Nem toda lei é boa para todo povo, para qualquer povo. Deste modo, a gente poderia dizer que, se no livro 1 do Contrato Social, Rousseau estabelece os princípios a partir dos quais um povo se autoconstitui, a história, a prática, a vida, por assim dizer, intervém na elaboração da teoria nos livros 2 e no livro 3, as leis do legislador e as formas de governo. E eu diria também o livro 4, que o livro 4 é um pouco fragmentado, ele é um pouco, há pouca relação entre Acho que houve algum probleminha na conexão da professora Maria. Tocou o telefone, eu não sei evitar, mas eu recusei. E eu acho que era claro. Bom, enfim. Se no livro 1 e no livro 1 são de fato os princípios, segundo os quais o povo deve se constituir, no livro 2 e no livro 3, no legislador e nas formas de governo, e eu diria também no livro 4, lembrando, por exemplo, o caso das Assembleias Populares, do livro 4, que me agrada muito, que é um livro que mostra a importância das Assembleias Populares. E é uma questão prática de organizar essas assembleias, de convocar essas assembleias, de determinar as condições em que elas são legítimas. E também eu penso no caso da religião civil, que é uma responsabilidade do governo de instituir uma religião civil que auxilie e que fortaleça o vínculo entre os cidadãos, uma medida prática. Mas aí eu deixo para o Tomás falar no caso da religião civil. Né? Portanto, se diz que o contrato se situa no plano do dever ser. É certo, o Salinas diria, no livro 1. Depois, Rousseau deve enfrentar a questão prática da legislação e do governo. São questões práticas. Bom, o Salinas, no Teoria Prática, mostra, então, esse funcionamento dos dois níveis, o nível do direito e o nível da prática. No nível do direito, o contrato, no nível da prática, o texto sobre a Polônia, sobre a Córcega, e agora, recentemente, nós colocamos também as Cartas da Montanha. Mas para o que nos interessa aqui, cabe notar que para Salinas é evidente, aí eu cito, que a cidade imaginária do pacto, tal como é descrita abstratamente na primeira parte do contrato, nunca pode ser tomada por um programa político a ser traduzido tal e qual para uma situação concreta, do mesmo modo que não pode ser considerado um programa a cidade ideal de Platão, que Platão construiu na República. A cidade ideal não são programas políticos para ser implementados. Isso Salinas escreveu não na Teoria Prática, mas num artigo de 67 na revista Almanac. Portanto, bem antes
da publicação da teoria prática, essa preocupação estava lá desde o começo. Tá? Mas tanto, continuou Salinas, mas tanto um quanto o outro modelo, quer dizer, tanto a República de Platão como a República de Rousseau, diz o Salinas, permitem, sim, extrair diretrizes para a elaboração de um programa prático para uma sociedade, para uma dada sociedade. Portanto, segundo Salinas, nós estaríamos não apenas diante de uma escala ou de um programa, de uma regra de medida, para usar os termos que o professor Milton usa no artigo dele, uma escala, uma medida que nos permite avaliar o grau de liberdade dos povos, mas estaríamos diante de um texto que, ao mesmo tempo que estabelece princípios, aí eu insisto no verbo do Salinas, que ao mesmo tempo inspira a reflexão sobre a prática transformadora dos regimes historicamente constituídos. Então, mesmo partindo do consenso que o contrato é dos princípios do direito político, sobretudo no livro 1, né, isso não impede que seja um texto inspirador para a prática. Não impede. Ao contrário, a história mostrou que, de fato, é um texto que inspira a reflexão sobre a transformação de regimes historicamente constituídos. Eu penso que o professor Milton não discordaria do verbo inspirar, usado por Salinas. Porque na sua tese de doutorado, Opinião Pública e Revolução, publicada em 89 e republicada mais recentemente, o que é que ele analisa? Ele analisa a recepção do contrato durante a Revolução Francesa. Quer dizer, ele mostra como que esses homens políticos, homens práticos, que estão construindo uma república nova, como é que eles leem o contrato. Como é que eles leem o contrato, como é que eles tornam o contrato social objeto de grandes debates em assembleias políticas, inclusive. Às vezes discordando, às vezes concordando com Rousseau. Né? Então, ele analisa a recepção do contrato durante a Revolução Francesa e o modo como Rousseau pôde passar a ser considerado como um dos principais mentores da Revolução de 89. O Rousseau não gostaria de receber esse título. Mas, enfim, se o Salinas, de um lado, diz que inspira, na verdade, na tese do doutorado do Milton, ele vai mostrar como é que se passa essa inspiração, como é que Rousseau se torna objeto de leitura, de reflexão e de debate no momento em que se trata de transformar uma monarquia absoluta em uma república. E, portanto, quando eu dizia que a diferença entre eles parece ser apenas de ênfase, me parece que é verdade, né? Que tanto Salinas fala da inspiração trazida pelo contrato para a ação política, o Milton mostra historicamente como que na Revolução, de fato, o contrato enfim, elemento que inspira a transformação da prática política. Eu pensei em fazer esse texto mais geral, para então depois o Tiago entrar com o texto das considerações, que é um texto, de fato, de intervenção. Obrigado. É isso. Uma coisa bem curta para a gente ter tempo depois de conversar. Tá bom. Obrigado, professora. Passo a palavra a Tiago, a quem mais uma vez agradeço. Obrigado. Boa noite, professor Antônio. Boa noite, professora Maria. É um prazer revê-los virtualmente. Nós nos vimos algumas semanas atrás, que foi ótimo. E estou muito contente de estar aqui pelo convite da ABS também. Agradeço a organização, enfim, das pessoas que tornam essas lives possíveis. Tenho acompanhando o Breno, da última, do Pedro, enfim. Agradeço novamente estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a professora Maria, porque como a gente está falando da tradução também, essa leva de traduções do Rousseau que saiu pelo Unesp recentemente,
não apenas os textos de intervenção política, que eu fiz a tradução, e o Tomás Kawashi fez a revisão técnica, mas também o próprio Tomás publicou Emílio, que eu também tive o prazer e a honra de fazer a revisão técnica, aprendi muito com esse trabalho. E também o Cláudio e a Jacira, que publicaram os textos autobiográficos do Rousseau, inclusive com a tradução inédita dos diálogos. E foi a professora Maria quem, na verdade, organizou todo esse grupo de traduções e conseguiu, enfim, fazer com que a gente fizesse esses textos se tornar realidade. Eu agradeço também ao Tomás, que acho que está assistindo a gente, porque o Tomás é um parceiro de tradução, o Ciro também, porque nós traduzimos o contrato social juntos, quando saiu pelo Bu. E agora, recentemente, acabou de sair, eu vi que saiu o Montesquieu, né, do Espírito das Leis, que o Ciro também é um parceiro de tradução, o Tomás também fez a revisão técnica, enfim. E agradeço ao Unesp também, porque essa edição em especial, fiquei muito contente, a edição está muito bem feita, como é de costume pela Unesp, enfim. Deixo aqui meus agradecimentos. Eu vou falar muito rapidamente também, eu não preparei assim um texto escrito para desenvolver alguma coisa muito teórica, porque eu acho que eu aqui nesse momento eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o processo de tradução, por que que esses textos foram selecionados e por que que acabou saindo essa edição como foi. Só antes de entrar nesse ponto em específico e pegando um gancho que a professora Maria deixou claro no texto dela, todo texto de filosofia política, na história da filosofia, a gente pode considerar como um texto de intervenção política, né? Claro, isso claro com um contrato social, como a professora Maria falou, inspirou diretamente os revolucionários franceses, depois da Revolução Francesa, e aí depois a gente pode entrar um pouco na discussão se o Rousseau, enfim, concordaria ou não, que não é algo fácil, né, de se dizer. E também textos como Emílio, que ele trata questões que são eminentemente teóricas, filosóficas, mas também são textos de intervenção, eu considero assim, e o Rousseau eu acho que a gente poderia encontrar textualmente alguns argumentos que ele falaria isso no mesmo sentido. Romance epistolar, como a Nova Luísa, e outros textos que a gente não consideraria de prática, por assim dizer, eles acabam influenciando na teoria. Então, todo texto é, de fato, um texto de intervenção política. O Rousseau ele diz isso claramente nas Confissões, quando ele fala que ele descobriu, quando ele estava em Veneza, ainda muito jovem, que tudo se liga radicalmente à política. Então, todo o texto do Rousseau tem esse caráter de intervenção. E ao longo da história da filosofia, claro, a gente vê diversos autores e autoras que, de uma forma ou de outra, tentaram intervir, né? Dito isso, tem um caráter especial de três textos do Rousseau, que são as Cartas Escritas da Montanha, as Considerações sobre o Governo da Polônia e o Projeto de Constituição para Córcega, porque foram textos que ele dirige para um contexto factual preciso, certo? Então, acho que é uma tríade de textos que foram publicados pelo Unesp, inclusive. As Cartas Escritas da Montanha, a professora Maria fez a tradução. Inclusive, é um texto que eu acredito que em breve vai ser reeditado, porque é super importante. A gente vê no exterior, as pessoas estão cada vez mais estudando isso. Dito, mas eu estou dizendo tudo isso porque dentro dessa tríade de textos, as cartas, as considerações e o projeto de Constituição para Córcega, a gente ainda pode fazer uma outra nuance. Porque as considerações sobre o governo da Polônia e o projeto de Constituição para Córcega foram textos encomendados para o Rousseau. Ou seja, no caso das considerações sobre o governo da Polônia e da Córcega, nobres, seja da Polônia, seja da Córcega, da aristocracia também, de cada um desses países, pediram para que o Rousseau escrevesse suas considerações para intervir na vida prática desses dois países. Então, na verdade, eu estou dizendo isso para justificar um pouco o título da coletânea, que são textos de intervenção política, porque nós discutimos sobre isso, a professora Maria e o Tomás também, porque a gente vai ver em edições internacionais tem outros nomes, né? O próprio Salinas chamava textos de prática política, né? Quando a gente lê, por exemplo, a tese dele da teoria prática.
A gente tem a Bárbara de Negroni, que chama textos de... eu esqueci exatamente deixa eu ver aqui. Ela tem uma expressão que chama política aplicada. São textos de política aplicada. E muito recentemente foi editado pela Avram os textos sobre a Córcega, inclusive os fragmentos e tudo mais, que o Bernardi, que é um dos principais comentadores de Rousseau hoje em dia, que chama de política concreta. Então ele chama de concretude política. Daí também um pouco a questão do meu texto de apresentação, né? O que eu gostaria de falar, eu vou ser bem breve, eu vou contextualizar os dois textos, por que eles foram encomendados, por quem que eles foram encomendados e como que o Rousseau escreve eles. E em seguida eu vou falar bem brevemente também sobre por que essa tradução foi feita. Tá? Então eu vou começar pela Córcega. Essa edição ela conta com um dossiê bastante completo, eu acho, sobre esse caso, porque ele inclui a troca de cartas que o Rousseau teve com o capitão Corso, Mateu Botafogo. Contém fragmentos do texto também, que são encontrados nos manuscritos e também traduções inéditas nas notas, né, de trechos de cadernos de trabalho do Rousseau, no qual ele vai elaborando livremente algumas ideias. Além disso, na apresentação eu traduzi alguns trechos inéditos do Memorando de Vescovado e do Exame Histórico Justificativo da Revolução da Ilha da Córcega, que foram textos escritos pelo Mateu Botafogo, que foi o capitão Corso, que era um independentista, que queria a independência da Ilha da Córcega, que pede para o Rousseau escrever. Então, quanto ao contexto, em 1762, acho que as pessoas que já viram o lançamento da Unesp, eu falei um pouco disso. Com o lançamento do Emílio do contrato social, tanto em Paris quanto em Genebra, Rousseau começa a ser perseguido. Em Paris ele é condenado pelo parlamento e em Genebra pelo Pequeno Conselho. Então ele começa um período de fuga e nesse período ele escreve, em seguida, em 64, Cartas Escritas da Montanha, em 65, o Projeto de Constituição para Córcega e em 71, 72, o último texto, que é manifestamente político dele, que é as considerações sobre o governo da Polônia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar do caso da Córcega é que ele foi pedido, um texto pedido por Mateu Botafogo, que era um capitão corso, que era alguém ligado ao Pasquale Paoli, que era um independentista corso, porque na época a Córcega era ligada à ilha de Gênova, que fazia uma exploração agrícola da ilha. Então eles tinham uma discussão sobre como seria feita a independência da ilha. E o Mateu Botafogo era muito ligado aos franceses. Ele acaba pedindo para o Rousseau, por uma sequência de troca de cartas que está traduzida no volume, para redigir uma consideração sobre as instituições da ilha. E o que o Rousseau acaba fazendo, na verdade, não é um projeto de Constituição. O texto é um pouco enganador, porque ele, como eu disse, ele foi escrito em 1765, mas ele só foi publicado quase 100 anos depois, em 1861, numa coletânea de obras inéditas do Rousseau. E o manuscrito não tem título. E então o Rousseau ele acaba redigindo não exatamente o projeto de Constituição tal como nós entendemos hoje em dia, uma Constituição, mas ele escreve considerações gerais sobre as instituições da ilha. Tá? Bom, como eu disse, essa correspondência está traduzida no volume, eu só gostaria de ressaltar alguns pontos porque é importante, porque ela estava traduzida também, uma parte da correspondência, não inteira, ela foi traduzida também no volume que saiu pela Globo, pela editora, pela Lourdes dos Santos Machado, que sempre que eu falo de tradução em lives, eu digo que ela é super importante para os estudos russoístas no Brasil. Eu acho que é sempre bom lembrar dela, porque às vezes ela é um pouco negligenciada, porque ela traduziu muita coisa e foi muito importante para os estudos subsequentes, né? Que foram realizados. Então, sobre essa troca epistolar especificamente, eu gostaria de ressaltar algumas coisas, porque, em primeiro lugar, essa correspondência ela ilustra a maneira pela qual o Botafogo vai explicar e enxergar a situação da Córcega e como o Rousseau ele vai reagir e responder a tais informações. E isso significa dizer que, em diversos aspectos, essa correspondência ela vai esclarecer o texto que o Rousseau vai acabar redigindo. E, em segundo lugar, que a correspondência demonstra a preparação que o Rousseau tem para a elaboração do texto, uma vez que ele pretendia dedicar, a partir de 1765,
um ano de estudo sobre a ilha e pelo menos mais 3 anos para a redação final do projeto. Então, eu acho que isso é importante de ser dito, porque essa disposição revela que o plano, que foi efetivamente publicado, ele integrava somente a etapa inicial do texto, que vai ser finalmente redigido aos cursos, né? Em terceiro e último lugar, e eu acho que talvez seja o mais importante, essa troca de cartas ela vai expor um importante procedimento metodológico do processo de coleta de informações por Rousseau, ou seja, ele vai mostrar a maneira pela qual ele organiza, ele estrutura e ele prepara os documentos para elaborar os seus argumentos enquanto filósofo disposto a escrever sobre um problema político concreto, né? Então, com isso é possível a gente compreender como foi acordado o envio dos materiais e arquivos necessários para que a redação pudesse começar. O Rousseau ele pediu mapas, ele coloria os mapas, ele pedia o que tem de minério da ilha, como é a geologia, como é a história, como é o clima, quais são os principais personagens políticos. Chega até a ser curioso porque ele pede até uma descrição física do Pasquale Paoli, se ele é casado, como ele é, qual que é o temperamento. Uma coisa assim um pouco curiosa, né? E tem um quarto e último ponto, só para ressaltar sobre a Córcega. Essas primeiras trocas de correspondências, o Rousseau ele encara como tarefa o estabelecimento de um plano de governo, como eu disse, né? E não a formação de um corpo de normas ou regras constitucionais. Então, para ficar com um termo empregado pelo Botafogo, né, na primeira carta, que está traduzido no volume, ele vai solicitar para o Rousseau um plano de sistema político para ele, não uma constituição. Tá? Então, nesse sentido, essa intitulação é um pouco problemática. Eles tentaram mudar recentemente na Vran, mas canonicamente se traduz como projeto de Constituição para Córcega, então entrou no volume com esse título, né? E tem um outro problema que eu queria falar bem brevemente de tradução, é que o projeto de Constituição da Córcega ele carece de revisões de pontuação e uso de letras maiúsculas, então isso faz com que mesmo nas edições francesas, se a gente for comparar, a Bárbara de Negroni fala isso um pouco na introdução da edição dela, algumas decisões importantes de fraseado e vocabulário vão ficar a cargo do intérprete ou do tradutor. Então, essa tradução que eu fiz, que o Tomás me ajudou, também conversei muito com a Maria, a gente levou em conta o universo textual do Rousseau e também esses outros documentos que demonstram como era o processo de revisão do Rousseau. Que aí tem uma outra questão também, o Rousseau a gente tem hoje em dia acesso às correspondências dele, o Marc Michel Rey, que era o editor do Rousseau, a gente sabia como que o Rousseau trabalhava no processo de revisão, né? O contrato social é um exemplo claríssimo disso, né? A primeira versão a gente sabe chama Manuscrito de Genebra, a versão final contrato social, só que entre uma e outra o Rousseau trocou muita correspondência com o editor. Então a gente sabe o que ele permitia alterar, o que ele não permitia, o que o editor alterou, o que não alterou. Então, conhecendo o texto do Rousseau, dá para a gente fazer uma tradução um pouquinho mais completa. Agora eu vou passar para a segunda parte, que integra esse volume, que são as considerações sobre o governo da Polônia. Como eu disse, foram redigidas entre 1770 e 1771. Tem uma pequena discussão sobre exatamente o ano, porque não se sabe exatamente o ano. Acontece que, de toda forma, ela foi publicada só em 1782. O Rousseau ele já tinha falecido. Em 1782, alguns anos depois do falecimento dele, é publicada uma primeira coletânea de obras completas, tá? Como a partir de 1772, como eu disse, o Rousseau ele passa a se dedicar aos escritos autobiográficos, às confissões, os devaneios do caminhante solitário e o Rousseau, juiz de Jean-Jacques, os diálogos, né? É possível a gente afirmar que esse texto, as considerações sobre o governo da Polônia, é a última obra manifestamente política do Rousseau. Tá? Claro que a gente pode considerar que também, de novo, como eu falei, assim como a Nova Luísa, que é um romance epistolar, é um texto também de intervenção política, no caso do Rousseau querendo intervir na moral francesa, né, por assim dizer, querendo educar a moral francesa, as confissões, os diálogos e os próprios devaneios têm também um caráter que a gente poderia considerar político, mas assim, manifestamente político, que ele vai trabalhar princípios do direito político, a Polônia é o último. Então é o último texto manifestamente político do Rousseau. E no caso da Polônia, ele foi redigido também a pedido de um conde polonês que chamava Michel Wielorski, que tinha sido enviado pela Confederação de Bar para a França com o intuito de realizar trabalhos diplomáticos para angariar apoio para a causa dos insurretos poloneses.
o que que acontece? A Polônia é um caso que eles consideravam anárquico e caótico ao longo do século XVIII inteira, até a última partição dela, que é em 1772, a primeira grande partição da Polônia, na verdade, que aí ela vai sendo repartida até o século XX, a Polônia vai sofrendo uma série de partições, né? Mas o que acontecia nessa época era o seguinte: o rei havia morrido, eles haviam colocado o rei Stanislau II no poder, que era protegido da imperatriz Catarina II da Rússia. E a Confederação de Bar era composta por nobres e aristocratas poloneses que eram contra as ingerências russas e mais próximos do governo francês. Então, para fazer um contexto bastante rápido sobre isso, ao longo do século XVIII tem esse destino da Polônia, como eu falei, né? E o Rousseau vai ser contatado no final de 1770 e, ao mesmo tempo, ele vai estudando os documentos que foram enviados para ele e vai redigindo as suas reflexões. E ele vai finalizar o trabalho das considerações em 71 e vai enviar em caráter de confidencialidade para o conde Wielorski, mas logo em seguida cópias não autorizadas começam a circular pelas livrarias de Paris. Então, logo em 1771, 1772, as pessoas já tinham acesso ao texto das considerações sobre o governo da Polônia. O Rousseau, esse texto tem um caráter um pouco mais acabado, ele tem capítulos, dá para ver que o Rousseau estava redigindo de uma forma um pouco mais acabado e polido o texto do que em consideração em relação ao projeto de construção para Córcega. De todo modo, ele ainda iria trabalhar mais no texto, mas ele simplesmente para. Inclusive nos diálogos, que foi traduzido agora pelo Nesp, também pelo Cláudio e a Jacira, colaborou também nesses textos de autobiografia do Rousseau. Ele conta bem brevemente esse episódio. Ele fala que ele tinha perdido a confiança no conde polonês, e que o conde polonês tenta enviar uns vinhos para ele para se desculpar e ele não aceita. Uma coisa assim, um pouco pitoresca, né? Então, acho que assim, os textos, eu vou finalizar, eu não quero falar muito sobre a tradução também, daqui a pouco o nosso tempo está acabando, né? Os textos dessa coletânea, eu acho que eles não só complementam, mas eles integram o pensamento político do Rousseau e eles suprem algumas lacunas, como é o caso, por exemplo, do problema da representação. Tem uma colega nossa, que é a Rayane, que está assistindo aqui, que estuda esse problema. A gente teve a oportunidade de conversar bastante com ela sobre isso, né, Maria, ao longo do curso, que a gente deu na pós-graduação na USP no semestre passado. Eu digo isso porque, junto com o contrato, a gente percebe que escrever para Córcega e para a Polônia vai exigir do Rousseau pensar e recorrer a lacunas que os princípios do direito político, que é o subtítulo do contrato social, não tinham desenvolvido, como eu disse de novo, o caso da democracia representativa, mas a gente também pode falar de outro tema, que é a revolução, né? E ele vai ter que assegurar um plano gradual, factível, efetivo, seguro e proveitoso para ambas as nações. Então, em ambos os casos, a gente vai ver em ação não exatamente um legislador, eu não leio dessa forma, mas a gente vai ver um escritor político que avalia as diversas condições econômicas, históricas, geográficas, climáticas, população, território, clima, etc., para estabelecer o governo mais conveniente e adequado para as circunstâncias, né? Isso causa um certo estranhamento, inclusive. O Salinas dedica a sua tese para exatamente tentar esclarecer de onde surge essa tensão, né? E a lição que o Rousseau ensina é que um povo deve encontrar soluções próprias, longe de receituários fixos, e encontrar a melhor forma de se governar. De novo, eu não vou me estender, porque eu sei que a gente tem 1 hora. Eu só vou pontuar rapidinho mais 2 minutos. Essa tradução, na verdade, sobretudo as considerações sobre o governo da Polônia, ela precisaria ser reeditada, porque ela tem uma tradução do Salinas, que é muito boa, com notas, introdução e tudo mais. Eu, a Maria e o Tomás, nós falamos com o André, que é o filho do Salinas, durante um bom tempo, na verdade, para tentar republicar o Salinas. A ideia inicial era essa. Não conseguimos por uma série de questões burocráticas, apesar de estar trabalhando bastante tempo no texto, na revisão do próprio texto do Salinas, até que a gente chegou à conclusão, inclusive também pedi a anuência do André para isso, porque a gente estava falando com ele há muito tempo, de fazer uma nova tradução.
e a Unesp, enfim, topou essa empreitada. Então, são textos que eu acho que são importantes, novamente falando, porque eles complementam e integram o pensamento político do Rousseau como um todo. E a gente tem visto cada vez mais, tanto na França quanto em outros lugares, na Itália, Estados Unidos, que esses textos têm entrado cada vez mais novamente nos estudos políticos de Rousseau. Então, fico contente que esse volume tenha saído. Fico contente de ter essa parceria com o Nesp, com o Tomás e com a Maria, que, enfim, ajudaram a pensar alguns problemas e soluções de fraseado. E deixo também aqui, para terminar, fazendo um pouco de propaganda, saiu recentemente uma nova leva de traduções do texto do Diderot, que a Maria traduziu, o Pedro organizou também. Enfim, recomendo para todos que estão nos assistindo, mas eu acredito que num futuro não muito distante talvez tenha uma live sobre isso. E é isso, acho que a gente pode abrir para pergunta. O volume 7 da enciclopédia também está saindo. E mais o Montesquieu. E o Montesquieu, exato. Montesquieu tá. Só isso, né? Só isso. Então, não, tá uma maravilha. Eu agradeço muito a vocês. De fato, nós temos pouco tempo, mas eu queria fazer uma pergunta e eu queria ler também uma pergunta aqui. A minha pergunta, Tiago, é no sentido seguinte: esses três, você explicou, né, que o importante dessa tradução é esse conjunto de textos, que um ajuda a pensar o outro, né? Mas, para além disso, esses textos, salvo engano, eles já tinham tradução antiga, mas eles já foram traduzidos. Então, a razão fundamental para essa nova edição, essa nova tradução, nova publicação, é muito mais do que uma simples reedição, né? Uma nova tradução, uma nova linguagem, né? E essa importância que as novas leituras, os novos textos que estão sendo produzidos, sobretudo na França, liderado por Bernardi, que estão possibilitando. Não seria isso? Podemos pensar assim nessa perspectiva? É uma pergunta. Sim, com certeza, com certeza. Nós temos, como eu falei na fala e você está ressaltando aqui agora, nós temos algumas traduções da Globo. Eu não me lembro exatamente o ano, a data agora, acho que foi na década de 50 ou 60, né? Depois a gente tem as considerações do Salinas, e de lá para cá não tivemos mais edições desses textos, inclusive na França. Isso é um problema. Para você ter uma ideia, eu consultei uma das melhores edições que a gente tem sobre o projeto de construção para Córcega, em específico, é uma edição Corsa, que saiu em Ajaccio, que é dificílima de achar, que é da década de 80, mesmo os franceses... o Tomás está falando de 1958, da Lourdes, né? Então, não tinha saído, saiu recentemente pela França, se eu não me engano, de 2018. E eu acho que nós tentamos dar uma retradução, se for comparar, por exemplo, no caso das considerações, o meu texto com a tradução Salinas, claro, vai ter diferenças, como toda tradução tem, assim como a tradução também da Córcega tem uma diferença de tradução com a da Lourdes. E eu tentei, junto com o Tomás, também trazer nas notas e, enfim, também no que foi produzido desde 2006 para cá, sobretudo por Bernardi, a nova leitura que se tem de política do Rousseau, a gente tentou dar um aparato crítico para esse volume. Então é um volume que tem bastante notas, tem bastante explicações, os outros volumes têm algumas coisas, outras estavam um pouco lacunares, a gente tentou ir nas lacunas preenchê-las. Muitas coisas históricas, por exemplo, sobre a Polônia, sobre a Córcega, estão nas notas, estão explicadas. Então, tem um complemento, vamos dizer, as traduções sempre vão, né? Daqui a um tempo não sei, pode sair outra tradução com outras leituras, claro. E é bom que seja assim. Mas a gente tentou fazer o mais completo possível em termos de crítica de notas, apresentação, por aí vai. Ok. Posso Obrigado. Claro. Posso comentar, no caso, a importância desse volume é que ele não traz só o texto do Rousseau, ele traz toda uma série de documentos de fonte
da época, né, que não estavam nas traduções anteriores, que são as cartas, a troca de correspondência, a revisão que Rousseau faz, o, enfim, toda uma série de outros documentos que dão informações sobre a produção desse texto e o contexto em que ele ocorreu e como é que Rousseau reagiu. É todo um dossiê que foi juntado, né, acrescentado ao texto mesmo do Rousseau. É uma edição erudita, que não deve nada a uma edição francesa. Então tem aí um diferencial muito grande em relação às traduções anteriores, né? O que reforça o nosso trabalho de divulgação, de tradução, divulgação desses textos e, consequentemente, dos nossos estudos, das nossas leituras, que não deixam nada a dever das interpretações dos colegas europeus ou americanos. Né? E nós vimos isso um pouco lá em Roma, no Congresso, do qual nós participamos, né? E que nós debatemos frente a frente sem nenhum resquício de colonialismo, coisa parecida. Né? Tem uma pergunta aqui de Baral, diz assim, Hannah Arendt escreve que o que inspira ou impulsiona a ação política são não o interesse visando a um fim específico, mas princípios demasiado gerais para prescreverem metas particulares. Ela diz: exemplos de princípios que iluminam a direção do curso da ação citados por Arendt são a honra, a glória, o amor, a igualdade, a distinção, a excelência, o medo, a desconfiança e o ódio. Os princípios seriam como regras não escritas que guiariam a ação, as ações. O princípio não se manifestaria no ato propriamente, nem no agente, mas na performance da ação. Ele não se desgastaria nunca, podendo ser sempre renovado. Será que nós podemos pensar os princípios de direito político e de contrato social neste sentido aretiano? Isto é, enquanto princípios não apenas teóricos ou princípios que inspirem a reflexão, mas enquanto princípios que devem guiar as ações dos cidadãos, sejam eles representantes ou representados? O que você diz, Tiago, sobre isso, ou Maria? Eu acho que a gente pode pensar na mesma direção, nos princípios que inspiram a reflexão, que por sua vez deveria levar à ação. A dificuldade que eu tenho é que é a própria posição da Hannah Arendt enquanto leitora de Rousseau, né? Ela lê Rousseau de uma determinada maneira que fica difícil a gente estabelecer um campo comum de conceitos. Mas é certo que na Hannah Arendt a questão da ação é fundamental, ela é central. Né? Eu penso que pensar a ação como performance Rousseau já é mais difícil. Ele pensa a política mais do ponto de vista... Eu não sei se eu tenho razão, viu, Rayane? Mas eu acho que Rousseau pensa a política mais do ponto de vista institucional. Embora também você possa encontrar nos outros livros, como o Tiago já se referiu, o estatuto político de textos não diretamente políticos, como os romances ou a autobiografia. Enquanto que na área de pensa a política de uma maneira mais ampla, não necessariamente cerceada ou limitada pela questão institucional. O Rousseau pensa a política em termos institucionais mesmo, né? Em termos de lei, em termos de Constituição, em termos republicanos. Né? Eu suponho, que conheço muito menos a Hannah Arendt, que ela pensa a política de um ponto de vista mais amplo, mais independente da questão propriamente institucional. Isso eu não sei se eu tenho razão. Você que conhece bem a Hannah Arendt pode nos dizer. Você quer comentar, Tiago, alguma coisa sobre Não, isso? eu concordo com a Maria, sobretudo na leitura da Arendt, porque a Arendt, quando ela leu Rousseau, por exemplo, quando a gente lê o texto dela sobre a Revolução, né,
ela de certa forma opõe o Rousseau e o Montesquieu ali em vários momentos, na verdade, né? E a leitura da Arendt sobre o Rousseau, ela é muito sobre o viés revolucionário jacobino, na verdade. Assim, pelo menos quando eu leio os textos da Arendt, que ela fala sobre o Rousseau, é sobre isso. Então, claro que, como a professora Meia falou, acho que fica difícil fazer aproximações. Dito isso, talvez a Arendt, a despeito dela, enfim, Não gostaram muito de não Rousseau? gostar muito de Rousseau, eu acho que por vezes algumas coisas ela se aproxima talvez mais do que ela gostaria, eu não sei, né? Eu acho que a leitura da Arendt é que assim, a gente vai entrar em outro campo. Eu acho que a leitura da Arendt também, ela lê o Rousseau também sobre o viés revolucionário jacobino e também sobre um viés sobre o direito natural, que é uma leitura que eu acho que vem do Léo Strauss dela. E eu vejo isso como muito problemático, porque hoje em dia não se. Quer dizer, ó, há algum tempo já, né? Não se lê dessa maneira, porque aí o Rousseau ele fica um autor muito mais dogmático do que, na verdade, ele é. Eu acho que eu leio o Rousseau como um autor não dogmático nesse sentido. Dito isso, eu acho que a gente poderia pensar os princípios do direito político comum só como um convite, sim, para a reflexão dos próprios cidadãos. Tanto é assim que e se estuda isso, né? O contrato social, quando ele escreve para todos, todo um público, mas ele tem um público também que é o público, quer dizer, de Genebra, digamos assim. Né? Tanto que ele vai ter problema com o Emílio na França, mas com o contrato ele vai ter na Suíça, vai ter em Genebra. Né? Então eu acho que sim, eu acho que a gente poderia pensar. E eu sei que a gente está terminando, eu só queria falar uma coisa que o Antônio falou anteriormente, só para pontuar em alguns segundos. Essas novas traduções que nós estamos fazendo, né, do Rousseau, saiu do Emílio, do Tomás, saiu esse texto de intervenção política, saiu essa do Montesquieu também, que nós fizemos, eu fiz com o Ciro, o Tomás fez revisão técnica. A gente compara com edições internacionais também, as melhores, né? E, ao meu ver, e isso para todas as edições da Unesp que estão saindo agora, não deixam realmente nada a dever em aparato crítico. Eu acho que a gente está, assim, a tradução de textos filosóficos modernos em português, atualmente, sobretudo através do Unesp, está num período maravilhoso, eu acho. Para os leitores e leitoras brasileiros, isso é ótimo. Então, só para reforçar o que o Antônio havia dito, né? Bom, nosso tempo, de fato, infelizmente acabou. Né? A gente vai precisar voltar aqui vocês vão precisar voltar outras vezes para a gente continuar esse papo. Estava tão bom que eu me recusei a tolher a fala, a voz de vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença da Maria, do Tiago, voltem sempre, vocês são sempre bem-vindos. Agradeço todos os nossos telespectadores, eu também não sei, Maria, se é esse o termo mais adequado, né? Mas os nossos seguidores, talvez. Agora é seguidores. Os nossos amigos e amigas que estão aqui nos assistindo, que estão nos seguindo. Muito obrigado pela presença, pelas perguntas, que infelizmente eu não pude ler todas, né? O Breno fez aqui algumas. Então, fica para o próximo mês, sempre às terças-feiras, primeiras terças-feiras de cada mês, a gente tem uma live, e no próximo mês nós teremos. Não me divulgo agora porque falta uma confirmação, mas certamente a gente vai divulgar bastante. Eu espero contar com a presença de todos vocês no próximo mês. Tá? Mais uma vez, gente, muito obrigado e boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, Maria. Tchau, Antônio. Obrigado. Tchau. Tchau.